Tópico é o tópico relativo à demanda. Começaremos nosso estudo dos mercados examinando o comportamento dos compradores. Para concentrarmos nosso pensamento, vamos tratar de um bem particular, o sorvete. Então, Menke utiliza aí o exemplo sorvete. A nota de rodapé ali coloca o seguinte: a demanda é também denominada procura. Então, esses dois termos você pode encontrar aí nos manuais de economia, demanda ou procura. O mesmo se aplica a todas as suas derivações. Assim, por exemplo, a quantidade demandada também pode ser chamada de quantidade procurada, ok? Então, apenas para deixar bem claro que podem existir essas diferenciações de expressão, mas que, independente da expressão utilizada, elas tratam do mesmo fenômeno. Então, a primeira questão é a curva da demanda, a relação entre preço e quantidade demandada. A quantidade demandada de um bem qualquer é a quantidade desse bem que os compradores desejam e podem adquirir. Então, a quantidade demandada é a quantidade de um bem que os compradores desejam e podem adquirir. Aqui, daqui a pouco a gente vai chegar. É importante essa questão, essa diferença. Que desejam comprar e que podem adquirir. Então, é a quantidade de bens. Como veremos, são muitas as coisas que determinam a quantidade demandada de qualquer bem. Mas quando se analisa o funcionamento dos mercados, há uma determinante que representa um papel central: o preço do bem. Então aqui, mais uma observação. Várias questões influenciam a nossa decisão de consumo. Mas a determinante nesta teoria é o preço do bem. Então veja, se o preço do sorvete subir $20 a bola, você comprará menos sorvete. Poderá, por exemplo, comprar frozen yogurt em vez de sorvete. Se o preço do sorvete cair para 20 centavos de dólares a bola, você comprará mais sorvete. Então, a primeira questão fundamental nesta teoria é essa relação inversa. Ou seja, ainda que para mim comprar um carro eu leve em conta várias questões, o preço do carro, nesta teoria, ela é determinante. Se o carro fica muito caro, eu vou comprar menos carro. Se o carro fica mais barato, eu posso pensar em trocar de carro. E esse exemplo é a mesma coisa. Então, se o preço do sorvete fica mais caro, eu vou comprar menos sorvete. Se o preço do sorvete fica mais barato, eu vou comprar mais sorvete. Então, é uma relação inversa. Então, essa relação entre preço e quantidade demandada se aplica à maioria dos bens existentes na economia. E, de fato, ela é tão universal que os economistas chamam lei da demanda. O que quer dizer essa lei da demanda? Com tudo mais mantido constante, quando o preço de um bem aumenta, a quantidade demandada deste bem diminui. Quando o preço diminui, a quantidade demandada do bem aumenta. Essa é a primeira regra que você precisa ter na sua cabeça em relação ao funcionamento dos mercados. Então, essa parte 2 do livro do Menke é como funcionam os mercados. Essa é uma primeira lei para se compreender. Então, tudo constante, preço aumenta, consumo diminui. Preço cai, consumo aumenta. Ok? Essa é uma relação inversa. Então, essa é a lei da demanda. A tabela da figura 1
mostra quantos sorvetes de casquinha Catarina compra por mês a diferentes preços. Se o sorvete for de graça, ela consumirá 12 casquinhas por mês. A 50 centavos de dólares por casquinha, ela comprará 10 casquinhas por mês. À medida que o preço aumentar, ela comprará cada vez menos sorvetes de casquinha. Quando o preço atinge 3 dólares, Catarina não compra nenhum sorvete. Essa escala é chamada escala de demanda, a qual mostra a relação entre o preço de um bem e sua quantidade demandada, mantidas constantes todas as demais coisas que influenciam a quantidade do bem que os consumidores desejam comprar. Então, agora a gente vai para a parte gráfica. O gráfico da figura 1 usa os números da tabela para ilustrar a lei da demanda. Por convenção, o preço do sorvete é representado no eixo vertical e a quantidade demandada, vamos aqui baixar, no eixo horizontal. A linha inclinada para baixo, que relaciona preço e quantidade demandada, é a chamada curva de demanda. Então agora vamos lá ver a figura e a tabela. Vamos ver aqui a figura. Então aqui está a figura e a tabela, ok? Então veja, a escala da demanda e a curva da demanda de Catarina. Então o autor está usando um exemplo de um determinado bem e que representa muito a forma como nós consumimos um determinado produto. Então, a escala de demanda é uma tabela que mostra a quantidade demandada a cada preço. Então aqui nós temos lá, ó, a 0, Catarina vai comer 12 casquinhas, e a 3 ela vai consumir 0. Vamos ver aqui, na metade, se for 1,50, ela come 6 casquinhas. Então veja, à medida que o preço diminui, à medida que o preço aumenta, diminui o consumo de Catarina. Então, preço aumenta, diminui o consumo. Preço diminui, aumenta o consumo. A curva de demanda, que é o gráfico aqui do lado, né, o plano cartesiano, a curva de demanda representa graficamente a escala da demanda. Mostra como a quantidade demandada do bem varia quando seu preço altera. Como um preço menor, como um preço menor aumenta a quantidade demandada, a curva de demanda se inclina para baixo. Então, como existe uma relação inversa entre preço e quantidade, quando um aumenta, o outro diminui, ou quando o outro diminui, o outro aumenta, significa primeiro que essa curva de demanda, ela tem uma inclinação, ela se inclina para baixo, ok? Então é importante ter este entendimento. Porque essa inclinação vai mostrar que à medida que em um eixo você diminui, no outro você aumenta. Então veja, primeira situação aqui. Se eu tenho uma redução no preço, preço sai de 2 e vai para 1,50. Note que no eixo horizontal, que é a quantidade de sorvete, então baixou o preço, o que acontece? Aumenta a quantidade demandada de sorvete. Então, quando era 2 dólares, Catarina consumia 4 casquinhas de sorvete. Quando o preço caiu para 1,50, ela agora pode consumir mais 2 casquinhas. Ela agora passa a consumir 2 casquinhas a mais por 50 centavos a menos. Então essa curva, ela se aplica com várias análises no campo da demanda, no campo de como os consumidores, como nós demandantes, tomamos as nossas decisões no que tange o consumo de um determinado produto. Então, isso aqui é muito importante. Então, se você ficou com dúvida, volta o vídeo um pouquinho e
ver novamente a explicação dessa figura número 1. O importante é que, antes que você avance aqui no capítulo, tenha ficado claro para você como funciona essa curva de demanda. Portanto, veja, essa curva mostra justamente a relação entre o preço e a quantidade demandada. E o inverso aqui, só voltando para deixar claro a outra situação, se o preço saísse, em vez de uma redução, fosse um aumento, então aumentou 50 centavos, Catarina, em vez de consumir 4 casquinhas de sorvete, agora consumiria 2. Ou seja, 50 centavos a mais no preço das casquinhas faz Catarina consumir 2 casquinhas a menos. Então veja, como existe uma relação inversa entre preço e quantidade demandada, o que confirma a importância gráfica de que essa curva de demanda ela se inclina para baixo. Portanto, é uma curva com inclinação, que diria na matemática, negativa, ok? Pois bem, vamos avançar.